Vamos dar uma palavrinha sobre Amós 3, meu pai Amós. Amós 3, de 1 a 7, ele fala sobre o grande laço que vem sobre a terra, que está em Lucas 21, 36. Mas o versículo 7 de Amós 3 é extremamente poderoso e infinito. São centenas de palavras de Deus que eu guardei, mas tem algumas coisas que foram no início, quando Deus resolveu manifestar a glória dele a mim, a palavra dele, o evangelho dele, as escrituras dele. Eu sempre tive paixão pelos segredos de Deus e nunca tinha lido nem comido um versículo bíblico até os 52 anos. Quando ele me chamou e me ensinou a glória do nome dele, como está no blog aí, como está no YouTube. Tive o meu pecado perdoado. Pecado perdoado é Deus fazer com que o homem, com que o homem entenda as palavras de Deus explicadas por Deus. Nenhum homem na terra explica a Deus, a não ser ele próprio. E quando ele quer fazer isso, porque me chamou, é a única coisa das escrituras que eu não entendo e não compreendo. Chamar uma merda para fazer a vontade dele. Mas ele faz o que ele quer. Eu não fui rebelde, não. Quando ele me chamou, fui conhecê-lo. E fui conhecê-lo através do prostíbulo de Valdemiro Santiago, boiadeiro de Satanás. Depois, como menino, sem nada entender, comendo o evangelho, como está Ezequiel 3:3, também uma das primeiras coisas que Deus mostrou a mim, e Apocalipse 10:8, como o meu livro. E Deus foi manifestando a obra dele no coração desse nada e edificando o meu templo com as pedras de Deus, não de homens. Não de homens. Ouvi esses canalhas pregando, não concordava com o que eles falavam, mas ia na igreja, achando que a igreja é alguma coisa, e não é nada. A igreja de Deus é você, cada ser humano na terra, é a igreja de Deus. Gênesis 1, 27 e 28. Tiago 3, 9. Vocês honram o seu Deus com a boca e amaldiçoam o homem que Deus criou. Amaldiçoa o homem que Deus criou, a criatura que tem que ser abençoada por Deus e será agora, a partir do dia 14 de maio de 2018. Chamou um cara do mundo, como eu tenho umas pregações aí, o homem de terras remotas, o homem de fora do reino. Deuteronômio 29, 2 Crônicas 6, Lucas 20, o homem de terras remotas, que ele saiu da terra dele e foi tomar o reino para ele. Esse aqui é o reino. Eu sou o reino,
eu sou a cidade, eu sou a terra, eu sou a esposa de Deus, eu sou a noiva de Deus. Por quê? Quando o homem se junta com Deus, com Jeová, meu rei, meu pastor e meu senhor, ele se torna a noiva e a esposa de Deus. Tem que ser fiel até casar com Deus. Quando tu casar, tu vai entender que tu tem um leito matrimonial com seu Deus, que é a cama de Deus, que você acorda, dorme, acorda e medita na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Não pense que você vai virar. Não. Em alguns casos, Deus chama o homem para fazer a obra dele, é diferente. Para entender toda a glória do nome dele, do evangelho dele, do reino espiritual dele, das coisas dele, como ele fez com os meus pais, todos que estão nesse livro, apóstolos e profetas. Ele chamou, ele honrou, ele glorificou, ele ensinou tudo que ele mandou eles fazerem, eles fizeram. Alguns desobedeceram? Não. Por quê? Porque tudo que está aqui é para o homem da terra entender que a infinita glória e bondade de Deus é infinita. Como meu pai Jonas serviu de quê? De exemplo. Por quê? Porque ele mandou ele para Nínive e ele resolveu fugir de Deus. Quem pode fugir de Deus? Entrou no navio. Qual navio? Para ir para outro lugar. Para quê? Para que todos hoje entendessem, compreendessem como Deus age com os filhos dele, com os profetas dele. Porque Nínive e meu pai Jonas achava que o povo de Nínive não valia nada. E Deus disse a ele, vai lá pregar. Estou te mandando. E ele quis fugir de Deus. O que aconteceu? O mar se levantou, como o mar se levantou agora, contra o povo de Deus. Quem? Os tais falsos apóstolos e profetas de Satanás. Se levantaram, se rebelaram contra Deus. Salmo 1, Salmo 2. Apocalipse 6, 7, 8, 9 e 16. E as igrejas vadias. Cada homem é uma igreja. Cada homem é uma igreja. Por isso que fala das 7 igrejas em Apocalipse. E aí, Deus explica o que aconteceria e ninguém entendeu nada. Cada babaca fala o que quer. Eles são as próprias igrejas, que agora vão ver no juízo final. Todo homem é igreja. Toda igreja é o homem. Todo homem é a casa de Deus. Todo homem é a terra de Deus. Todo homem que caminha nos caminhos do Senhor é tudo que está no livro de Deus, para o bem e para o mal. A escolha está aqui. Então, como meu pai Amós relata, nada farei na terra, Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o teu segredo aos teus servos, os profetas.
Aqui fala do laço, de Lucas 21, 36. Mas eu não vou me pegar nisso. Eu vou para Apocalipse 10, 7. 10, 7. Apocalipse 10, 7. O que tem em Apocalipse 10, 7? O que está lá em Amós 3. Amós 3, Apocalipse 10, 7. Eu estou procurando aqui, porque eu quero ler o versículo na íntegra, não é porque eu não sei o que está escrito, não. É para ler na íntegra. Que foi aqui que o Senhor começou a abrir o livro dele para este nada. O livro dele. Começou, há uns 8 anos atrás, a me colocar de pé diante da face de Deus. Porque nenhuma palavra que meu pai falou jamais esqueci. Só tem esse amor. Está em João 14. Aquele que me ama guarda a minha palavra e não esquece de mim. Da minha memória. Foi o que o diabo fez. Apagou a memória de Deus na terra. Em toda a terra. E aí? Mas, nos dias da voz, a voz do 7º anjo. Quem é o anjo? O anjo de Deus está em Mateus 10, Mateus 22, 30, Marcos 12 e Lucas 20. Quando o homem entra no reino de Deus, ele se torna para Deus como um anjo. Ele não é anjo, ele é como um anjo. Como está no Salmo 8, como um anjo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Por quê? Porque é homem. Então ele é como um anjo, porque ele não morre mais. Quando tu entra no reino de Deus, tu passa a ter a purificação dos seus lábios da verdade, entende quem é Deus e jamais, jamais tu mentirá quanto seu pai. O que é mentir? É o que Satanás ensinou a todos esses profetas. Ele é pai deles, pai da mentira, homens de mentira. João 8,44. Criaram os ensinamentos deles, as doutrinas, as regras, os livros, toda essa putaria que vai acabar agora. Eu não vou entrar nisso agora, porque eu tenho dezenas, centenas de pregações, centenas, tem mais de 200 pregações sobre todos esses canalhas da terra. Então vamos lá. E o povo dele, ele vai mostrar agora o povo dele, quem é ele. Todo olho verá. Apocalipse 1, 7. Então Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, olha só, quando tocar, esse quando, tem centenas de versículos dizendo quando, naquele dia, quando, no meu dia, quando, no dia. Quando tocar a 7ª trombeta, se cumprirá. A 7ª trombeta não tocou ainda. Ela toca no dia 14 de maio de 2018. Só eu sei disso. Por quê? Porque ele me chamou e mostrou tudo no livro dele. Só o filho de Arão pode tocar a trombeta, como eu estou tocando. Por quê? Nesse dia, Deus revelará o segredo dele ao povo dele e aos povos da terra. O dia que Deus retoma o reino espiritual. Por quê? Porque quem comanda a terra são os espíritos. Não é a boca do homem. Não são as estátuas.
de Nabucodonosor 2, de Apocalipse 13, dos filhos de Satanás. Eles são estátuas. Com a boca de mentira, criaram as imaginações deles, as estátuas de demônios, de Daniel 2. Eles estão cumprindo as escrituras. Prestem atenção. Nada do que eu prego, nada do que eu falo, vem da minha imaginação. Como disse meu pai Moisés, em Números 16. Como está em Zacarias 3, 8, 9, 10. Em Atos 17. Deus não é imaginação de bodes, de cavalos, de demônios. Romanos 1, 2 e 3. Gênesis 8, 21. A imaginação dos homens é muito além do que se imagina. Imaginação. Jeremias 17. Enganoso é o coração do homem, a tua mente, principalmente no reino de Deus. 1.000.000% no reino de Deus. Por isso, quando Jeová, esse que eu estou falando aqui de Amós, e Apocalipse 10, 7, veio à terra, ele disse: siga-me, siga-me, siga-me. Eu segui, por isso eu sei tudo. Aonde? Em todo o livro. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Foi mostrando a esse nada cada mistério, cada segredo do Evangelho dele. Os mistérios de Cristo, do livro de Deus. Nunca aberto pelos homens, selado. Só abriu agora. Ele me tornou digno diante da face dele. Ele me tornou digno. Ele, diante da face dele, me colocou de pé diante da face da verdade. Quem faz a obra no homem é Deus. Hebreus 3. Quem constrói a casa é Deus. Quem faz o templo é Deus. Quem irriga a tua terra é Deus. Se você não for buscar Deus com interesses da terra, malignos do diabo, ele vai mostrar a você. Mostrou a mim, mostra a qualquer homem na terra. Por isso ele desce em juízo agora, para destruir todo o reino de Satanás e os congregados de Satanás. De Gênesis 3,14, Romanos 16, 20, Salmo 110, Salmo 132. Vai levar os povos da terra ao repouso dele. Gênesis 2, 2. Mateus 11, 26 a 30. Mateus 12, 16 a 21. O homem de terras remotas. Sou eu, o reino que Deus tomou. Aonde? Reputado a casa do meu pai Davi. Me tornei filho de Davi, filho de Abraão, porque o evangelho é todo para você. Terra remota está em Deuteronômio 29, 2 Crônicas 6, Isaías 46, Lucas 20, terras remotas, Atos 3, terras remotas, as boas novas para toda terra. Esse é o segredo
que vai ser revelado a todos os povos da terra agora. Ele retoma o reino e abençoa toda a terra nesse último dia, nessa última glória do nome dele, para a eternidade da eternidade do reino dele. Como ele prometeu a meu pai Abraão, meu pai Abraão, meu pai Abraão. De papai Abraão, veio papai Isaac, veio papai Jacó. Essa é a promessa feita aos 3 homens de Deus, os pais de Israel, que foram gerados em Gênesis, para a glória do nome dele, porque Deus quis assim. Quem pode mudar? E os meus pais, apóstolos e profetas, porque todo homem que entra no reino de Deus, ou ele é filho dos pais de Israel, apóstolos, profetas, meus pais, como eu citei aqui, Abraão, Isaac e Jacó, ou é filho dos apóstolos junto com os pais dos profetas, ou ele é filho de Malafaia, ou ele é filho de Valdemiro, ou ele é filho de Satã, do diabo, ou ele é filho de Caim, ou ele é filho de Jezabel, demônios. Então, por isso se manifesta o juízo agora, para dar entendimento ao homem do reino espiritual. Não da carne de Satanás, são demônios que andam na carne. São demônios que andam na carne. Por isso ele deu vida a esse nada. Perguntou a mim, tu tem medo de homem? Fala, meu rei, caminhei 52 anos na terra, homem, cocô e merda, igual a mim, para mim é tudo a mesma merda. Eu sou uma merda, por que eu vou dar honra a outra merda? Honra para mim só a ti. Só o Senhor é Deus. Sabia isso desde os 3, 4 anos de idade. Nunca tive dúvida disso. Quando ele me chamou, ele não precisou falar 2 vezes. Olha, o que tu acha? Eu não acho porra nenhuma, vou te seguir agora. Acabou. Os meus pais fizeram. Só isso. Mais nada. Mais nada. Sempre tive paixão e amor pela verdade. Sempre odiei a mentira. Ah, eu era 100% verdadeiro? Nenhum homem que não conhece a Deus nunca é 100% verdadeiro, por mais que ele ame a verdade. Mas quando ele disse para mim, larga a podridão, a mentira, a sacanagem com os outros, nunca gostei de ser sacaneado, nunca gostei de sacanear ninguém, então para mim não tive nenhuma dificuldade. Não era hipócrita, sincero e reto em toda a minha vida, desde moleque. Uma merda, mas nada de nhenhenhen, essa porra não serve para mim. Andar atrás de cagado e macho que é rico, milionário, para mim pior ainda. E o pobre? Mesma coisa. Honra o pobre por causa das coisas materiais, muitas vezes faço, para mim não ligo para essa merda, nunca liguei. Mas isso não quer dizer que isso leva o homem para o reino de Deus, não. Pobre, que só pode ser honrado por Deus, é o pobre espiritual. Como está em João 12, 7. Como está em Provérbio 28, que os filhos de Satanás destruíram o povo pobre da terra. Porque não tem a riqueza de quem? De Deus. Vai ter agora. Os tesouros dos céus descem tudo. Os homens vão ficar tudo doido. Como? A glória dele, o nome dele, como está em Jó 22. Como está em Provérbio 22. Os homens vão ficar malucos com Deus. Vão ver quem é esse Deus infinito que veio à terra. Meu rei, Jeová. Meu rei, meu Senhor, meu pastor. Não falo isso para afirmar não, porque ele sabe disso. Quando ele me conheceu, logo de cara ele já soube. Por isso que ele chamou essa merda. Siga-me. Por quê? Porque eu sei que o homem não vale porra nenhuma. Ele falou, até que enfim tem uma merda lá que sabe que o homem não vale merda nenhuma mesmo. Já tive dificuldade nisso.
Quando ele disse para mim, tu és como um animal irracional, eu falei 100% certo. Até o dia de conhecer a meu Deus. Até ele me alimentar com leite racional da glória dele. Salmo 8. Depois tem pregação sobre o leite aí. Está tudo morto sem leite. Racional. Então, tudo isso se cumpre agora. Então, o homem, como está em Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15, toca. E tocou o anjo, estou falando Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15. E tocou o anjo, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Quem é Cristo? É cada homem na terra que tem a justiça de Deus, mesmo que não entenda todas as escrituras, que nunca blasfemou contra o nome de Deus, que nunca levantou sua língua contra o livro de Deus, querendo se tornar mais sábio do que Deus, escrevendo livro como os cavaleiros do Apocalipse, Valdemiro, Edir Macedo, Malafaia, todos esses líderes, escritores de livros, doutores, tudo de merda, condenados na eternidade. Eles são os juízes de Lucas, os juízes ímpios, da impiedade de Zacarias 5, 8. Cheio de espíritos de demônios, de 2 Coríntios 6, homens de Belial, que mataram o Senhor dos céus e colocaram as suas mentiras de Satanás, de Apocalipse 6, 8, 9, sobre a glória de Deus, de João 5, de João 15, colocaram as doutrinas de demônios de Tiago, de 1 a 5, sobre o nome de Deus, inventando histórias e mentiras contra Deus. E Deus já os matou há muito tempo. Estão riscados do livro de Deus, riscados. Por isso eles não sabem nada. E por isso fica esse babaca aí batendo boca por causa de dízimo. Eles já foram dizimados. Como dizimados? Já foram dizimados. Não é dízimo, não. Dizimados. Destruídos. Dizimados. Por Satanás. São filhos de Lúcifer. Vão ver o pai deles agora em pé à direita deles, Satanás. Salmo 109, cada um deles. Vão ver, entender que o laço do diabo está amarrado debaixo das patinhas deles, de bode. De Jó 18. Só esperando a hora para serem puxados à eternidade do inferno eterno, como está em Apocalipse 16 e 11. É hora de julgar os mortos. O que é o morto? O morto é o homem que não conhece a Deus. O povo dele está morto. Nos sepulcros da morte desses demônios está morto, porque estão mortos. Mas, olha mais aí, Deus, Hebreus 9, 27 e 28, dará vida ao povo dele, porque a morte, que é o pecado, eles são pecadores, filhos de Satanás, levaram o povo de Deus para a Babilônia, servir aos demônios. Dá cenzinho, dá meuzinho, porque Deus é uma loteria. Bingo! Eita, bingo! Opa! Cassino de Las Vegas! Joga sorte aí! Você não sabe o que é sorte, demônios?
A Bíblia fala de cassino, da sorte, dos homens de baixa sorte, demônios. De Ezequiel 23, legisladores e criadores de ensinamentos de demônios. Vadias de Lúcifer, putas de Lúcifer. Estão na cama com Dagon, um demônio de membro bem grande, do tamanho do membro de jumento, com ejaculação de cavalo. De Ezequiel 16 e 23. O cara está falando palavrão, eu sou santa. Então é uma santa vadia de Lúcifer. De Romanos 1, 2 e 3. De Sodoma e Gomorra. De Gênesis 14. Meu pai Abraão já passava o fio de espada em vocês. Demônios de Sodoma e Gomorra. Está em Romanos 1, 2 e 3. Está nas pregações do meu pai Paulo. Não sejam sodomitas. Não sejam sodomitas. Não sejam sodomitas. O que é ser sodomita? É um homem de espírito imundo que deita com qualquer demônio em qualquer cama, porque o leito matrimonial dele é de Satanás. É o leito matrimonial da infidelidade de Satã. Hebreus 13, Deuteronômio 11, Êxodo 13, Deuteronômio 6, seja fiel no seu leito matrimonial, como foi seu pai, Moisés, fiel em toda casa. Olha aí, seus merda. Hebreus 3. Se tu não é fiel a ele, eu acho, eu penso, eu imagino, porque eu sou boquinha doce, eu não sou bem assim, eu não sou igual a esse cara, eu sou uma santa puta de Satã, pior que a do diabo, como está em Tiago 1, se tu tem dúvida de mim, não me procura não, porra, porque tu não vai receber nada do seu Deus. Aquele que me procura tem que ter a certeza de quem é Jeová. Foi isso que ele foi falando para esse nada. Mostrando toda a putaria, toda a lascívia, toda a luxúria, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Oséias, toda a putaria de vocês, suas prostitutas, vagabundas de Lúcifer. Como meu pai Jó diz, entrega ele a Satanás, e Deus já entregou há muito tempo. E aí, agora, Deus desce em juízo, como a puta romana, a vadia que foi servir a Lúcifer. Os pentecostais de Satanás são 100% iguais. Tomando a ceia com Baal, como está em Oséias. Eu falo de puta, mas a Bíblia não deixa eu escapulir. 2. Eu não deitarei mais na cama com Baal. Não chamarei mais Baal do meu marido. Aí vocês têm o marido Baal. Baal é um espírito de Satanás. Satanás entrega você para Belial. Belial entrega você para Mamon. Mamon entrega você para luxúria. A luxúria entrega você para o padeiro de Satanás. O padeiro de Satanás entrega você para a prostituta da cobiça de Provérbios 18. E a prostituta da cobiça que toma conta da tua alma e nunca mais tu libertas dela. Que entrega Ezequiel 23 aos príncipes e reis que vêm andando a cavalos, em roupas bonitas e lindas. Roupa é só a língua de Satanás, mentira, suas doutrinas de demônios, é sua roupa, sua boca. E montados a cavalos, criando suas leis e regras, como putas, deitam na cama com qualquer demônio de membro bem grande, membro do tamanho do membro de jumento, e a ejaculação é de cavalo. Meu pai tinha fazendas, pegava aqueles garanhões que os caras levavam lá em São Paulo,
em Taquaritinga. E lá, os caras chegavam para cruzar e botavam garanhão para cruzar com a égua. A ejaculação de cavalo deve ser bem grande, vocês devem amar muito. E aí? Você já viu o tamanho do membro de um cavalo? Não? Já viu o tamanho do membro de um jumento? É lá que vocês estão na cama, no leito matrimonial com demônios. Pô, esse cara tá falando putaria. A Bíblia fala de toda a sua putaria. Te criou, seu merda. Te criou. Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Onipotente, onipresente e onisciente. Você acha que ele não conhece a putaria dos demônios? Chamou a merda. E o diabo quis me transformar em boquinha doce. Falei, não serve para mim. Esse Deus é um Deus covarde. Qualquer demônio fala o que quer. Ele disse, não! Conheça-me! Fui conhecê-lo, fiquei doido. Maluco! Vou mostrar a você o que mostrei a meus profetas. O que nenhum homem jamais viu ou ouviu, mostrarei a ti! E tu mostrarás a minha glória ao meu povo! Foi isso que ele fez. Mostrou essa merda, toda a glória do nome dele. É a única coisa que eu não entendo nas escrituras. É chamar uma merda para servi-lo. Mas uma coisa tem certeza. Covarde nunca foi. Cagado com medo de macho, pior ainda. Hipócrita. Reto. Reto. Sempre fui reto no meu negócio. Errado ou certo, mas sempre fui reto. Sempre fui sujeito ao homem. Quando ele disse para mim, Mateus, Marcos e Lucas, Senhor, sabemos que és homem de verdade, que ensina os homens o caminho de Deus. Não te importa com o que os homens falem, digam ou pensem de ti, mas ensina ao povo o caminho reto de Deus. Acabou. Está falando com essa merda. E é exatamente isso. Está tudo cumprido. Como está em Amós? Este é o segredo. No dia que toca a 7ª trombeta. 14 de maio de 2018. Por que que eu sei? Está em Êxodo 12. Esther 8 e 9. Salmo 110. 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2018, 70 anos. Zacarias, 70 anos. Isaías, 70 anos. Jeremias, 70 anos. Daniel, 70 anos. Moisés, não fala de 70 anos, mas fala do dia 14. Fala das gerações. A última geração ímpia da terra, Deuteronômio 34. Pergunte a seus pais e eles te dirão o que vai acontecer. Pergunto muitas coisas a meu pai Moisés. Olha, Pintinho, tá tudo aqui. É só você ver que eu vou mostrar a você. Essa é a maior honra do universo. Maior tesouro, jamais desvendado, jamais aberto aos homens. Abriu agora, na última semana de Daniel. Última semana de Daniel. Os últimos 7 anos da eternidade, que manifesta aos povos o juízo final. Sai daqui. O juízo final, como está aqui, sai daqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está na minha boca. Que está escrito. E eu entendi. Compreendi o que ele disse para mim. Eu te ensino palavras de verdade. Verdadeiramente é verdade. E nenhuma mentira vem da verdade. Para quando te enviar aos homens que saibam
Provérbio 22. Provérbios 8. A sabedoria que só Ele dá, que só Ele manifesta aos homens, quando Ele quer. Por isso eu não entendo nada ter chamado essa porcaria. Mas Ele quis assim. Eu também. Com meu pai Davi, com meu pai Moisés, com meu pai Paulo, com meus pais apóstolos e profetas, quando Ele chamou, eis-me aqui, Senhor! Está cumprido. Está escrito. Nem uma letra cai no chão. Então, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, se manifesta no dia 14 de maio, juízo final, para remir, abençoar toda a terra. Este é o grande, grandíssimo, infinito segredo do meu Pai. Esse é o segredo. 14 de maio, retoma o reino dele. O povo dele é arrancado das cadeias de Satã, desses demônios que toda vez que eu prego eu dou nome. E as portas do inferno de Satanás, a língua de demônios, a porta é a boca. A boca está em Êxodo 12. Passa o sangue do cordeiro na sua boca, lambuze ele. Sabe por quê, seu merda? Com a palavra. De quem? Do fogo consumidor. O sangue do cordeiro que veio dar a vida a vocês e vocês rejeitaram. Quando passa o sangue do cordeiro no portal da tua casa, não tem demônio que entre na tua casa, seu merda! Coma da minha carne e beba do meu sangue. Vai servir a ceia. De Êxodo 12. É isso. Para isso, ele me deu vida. Para isso, mostrou a glória dele. Para isso, guardou esta merda, para que Satanás não tocasse nele, no mundo espiritual da minha mente. Como ele diz em Jeremias, enganoso é teu coração, siga-me. Foi o que eu fiz. Não coloco uma letra aqui, uma letra que não esteja aqui. Nenhuma. 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 Antes dele me chamar para conhecê-lo, eu já sabia há muito tempo atrás que a materialidade de Deus foi meu rei que desceu dos céus e deu testemunho aos homens que todo homem é a criatura que ele abençoou. E não tem demônio que amaldiçoe o que meu Deus amaldiçoou, meu Pai. Toda a terra verá a glória do nome dele. Por isso que ele só chama porco, morto, que está dentro do esterco e coloca de pé diante da face dele. Santo não serve para ele. Eu vim salvar os pecadores. Se tu és santo, para que tu precisa de mim? Tu já és Deus! Eu não. Era um porco imundo, sujo, das trevas. Mas quando eu vi a luz, porra, fiquei maluco. Fiquei doido. Não olhei para o lado, para trás, para a mulher, para irmão, para a mãe, para porra nenhuma. Minha mãe não, coitada, já tinha falecido. Para nada. Negócio, fui largando tudo. Tomou minha alma e meu espírito. Sou servo do Criador, filho do Deus do alto, servo do meu rei, meu Senhor, e filho do Pai. Como meu Criador se fez servo, assim eu sou servo do Senhor. Porque o maior no reino dele é o homem que tem a honra, a graça e a glória
de poder abrir os cofres de Deus, da eternidade, abrir as portas do cofre de Jeová, não tem fim. Ouro, terreno, toda merda não vale nada. Estou na eternidade, com os meus pais, apóstolos e profetas, como o poderoso Paulo disse para mim: do meu evangelho vem o juízo final sobre o povo de Deus. Falei, caramba. Foi mostrando letra a letra. Está escrito, está cumprido. Cristo é cada homem na terra que ama a verdade. Cada homem na terra que ama a verdade. Cristo é a palavra de Deus, que veio à terra, se fez carne, para que todo homem na terra tivesse a memória do nome dele, do evangelho dele, dos escritos dele, lavado com o sangue dele, e entram no reino dele para a eternidade. Por isso, cumpre a palavra que ele deu ao meu pai Abraão. Abraão, gerarei um filho a você, será ressuscitado dos mortos. Essa é a fé que meu pai Abraão creu lá atrás e disse no meu ouvido: olha, tu é meu Isaac, que será ressuscitado no último dia. É muita honra e muita glória saber que eu sou filho de Abraão, de Romanos 9. De Romanos 9. Sou sacerdote de Deus, como toca a trombeta, que ninguém sabe, filho de Arão. Estou dentro da arca de Jeová. Sou a vara é a palavra, a vara é o renovo. De Isaías 11, renovo, vara, fruto, amêndoa, boca, que sai da boca do homem, fartará a tua alma. Fartará de quê? De bênçãos ou de maldições? Só posso abençoar. Porque meu Deus é a bênção de toda a terra. Abençoou e não amaldiçoou. Só isso. Verdade ou mentira? O bem ou o mal? O mal, mentir contra Deus. Mentir aos homens e enganar os homens. A bênção, ser sujeito ao homem reto na tua língua. Principalmente 100% quando entra no reino dele. Aí não dá para bajular, ser hipócrita na tua mente, porque ele conhece o teu coração. E os irmãos, que todo homem na terra é irmão, gerado em Gênesis 1, 27, 28, homem e mulher, se ajudem. Como aconteceu quando ele partiu, de início que o povo dele caminhava junto, não tinha pobre nem rico. Eu não estou pregando nada de política aqui nessa porra não, tá? Se ajudem se você quiser fazer isso pelos seus irmãos. Irmão é todo homem na terra. E manifestar a justiça dele dos últimos 7 anos. Porque acabou o reino de Satanás. 14 mais ele é esmagado. O reino de Deus é retomado do povo dele. O povo dele verá a glória de Deus. E verá que os filhos de Satanás foram julgados agora. O joio de Satanás é colhido agora. O joio de Satanás é esmagado agora. As serpentes de Lúcifer são esmagadas agora. Para que o nome dele, a glória dele, seja exaltada na terra. Para que o nome dele seja santificado. Santificado, filhos de merda.
é separado da hipocrisia, da putaria, da mentira, da sacanagem contra Deus e contra os homens. Mostrando o homem que ele não é porra nenhuma, ele não é nada. Para Deus é como um gafanhoto, um piolho na face da terra. Como diz Nabucodonosor, todos os povos da terra, para Deus, são reputados como nada. Sabe o que é nada? É nada. Mas se tu entrar no reino dele, tu vai ter o Deus mais feroz do universo quando Satanás pensar em te sacanear. Isso não vai acontecer mais porque acaba agora. Só a verdade. Primeiro juízo. E mais verdade no segundo juízo. 42 meses, 7 anos dividido em 2 fases de 42 meses. Por isso eu não falei de Apocalipse 11, de 1 a 14. Porque isso ocorre 42 meses depois do primeiro juízo. É isso. Aí vem o fim, que são mais 42 meses de juízo. Honestamente, ainda não sei se são 42 meses, mas está em Daniel, está em Apocalipse 11. Mas o reino é 100% retomado agora. E vem 2 juízos. Em Jerusalém será colocado 2 oliveiras, como está em Apocalipse 11, 1 e 2, 2 castiçais em Zacarias 4 e 12. Tem as profecias sobre o juízo dos povos da terra, que não receberem agora, para serem arrebatados depois que ele arrancar o povo dele da mão do diabo, que estão mortos. Por isso a ressurreição dos mortos. Então, eu volto depois com mais algumas pregações, porque eu vou encerrar essa pregação agora. 14 de maio de 2018. A ressurreição dos mortos. Esse é o grande segredo que é manifestado ao povo dele. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, todo João, mesmo mortos vocês viverão. A morte é o pecado. O pecado é o desconhecimento dele, que agora ele vai abrir os céus, todos os céus, e vai manifestar a glória dele sobre os exércitos dos céus. Como prometeu meu pai Abraão, prometeu meu pai meu pai Jacó e a meu pai Isaac. E, como está escrito em João 1, 51, 52, toda a terra verá os céus abertos. Abertos o que? A luz, a chuva da justiça, do juízo e da verdade. 2 João 3, onde operará a justiça eterna. Jeremias 23, será chamado Deus de justiça. Tem mais. Quem não quer a justiça na terra, segue o outro lado. Tem mais. Vem, está feito, está escrito, está marcado, está datado. Por isso que ninguém sabe. Eu sou a vara que estou dentro da arca de papai Arão. De Números 10 e 17. Só para vocês lambuzarem a boca. E de Hebreus 9. Segredo
e segredo. Conheço todos. Como vocês mataram ele, como vocês fizeram, está tudo aqui. Tudo se esclarece agora, como a luz do dia. Sou filho de Davi. De 2 Samuel 23, Salmo 3:2, Salmo 89, Salmo 72, filho de papai, Davi. É isso. Gerado no sábado, 7.018 anos. Terceiro dia, Oséias 6, no amanhecer do terceiro dia. Vocês não entenderam, né? O problema é de vocês. Vão vendo a pregação que vão entender. Até mais.